Boa noite, meu nome é Elisiane Ziegler e neste vídeo nós iremos abordar a questão da atuação estatal no domínio econômico. Bem, primeiramente, nós temos que entender que as regras para a atuação do Estado no domínio econômico estão expressamente previstas na Constituição Federal. Então, inicialmente, nós vamos conversar a respeito do artigo 170 da Constituição Federal, que dispõe que a ordem econômica ela está fundada em dois postulados básicos, quais sejam a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. Além disso, esse artigo elenca uma série de princípios norteadores da ordem econômica, dos quais nós podemos destacar a soberania nacional, a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Bem, quanto à valorização do trabalho humano, ela diz respeito à vida e à saúde do trabalhador, devendo então o Estado intervir nas relações de emprego para evitar a exploração da mão de obra pelo empresário. Já a livre iniciativa, ela diz respeito à possibilidade dada a todos de ingressar no mercado de produção de bens e serviços, por sua conta e risco, explorando, portanto, uma atividade econômica com a finalidade de obtenção de lucro, sem que para isso precise concorrer com o Estado. Ainda com relação ao artigo 170, nós temos que o Estado ele é legítimo para intervir no domínio econômico sempre que necessário. Isso para garantir o seu crescimento, bem como o seu desenvolvimento econômico. E nesse contexto, o particular que explore atividade econômica, ele deve respeitar os preceitos constitucionais, sob pena de incorrer em condutas ilegais sujeitas à repressão estatal. E é justamente nesses atos ilegais que se baseia a intervenção estatal, ou seja, o ente público ele deverá agir sempre que entender que os atores do cenário econômico estejam agindo de forma a prejudicar qualquer de seus pilares de sustentação. E nesse sentido, nós temos que referir ao artigo 173 da Constituição Federal, em que a atuação do Estado no domínio econômico se dá de duas maneiras distintas, que são a atuação direta e a atuação indireta. Então, a intervenção direta, ela diz respeito ao desenvolvimento de atividade de natureza econômica por meio de uma entidade administrativa, ou seja, a intervenção direta, ela ocorre quando o Estado cria as chamadas empresas estatais, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. E ele cria essas empresas para que elas possam atuar no domínio econômico, como agentes, concorrendo com os particulares ou detendo monopólio, ou ainda quando o Estado cria agências reguladoras para regular e fiscalizar os serviços e atividades econômicas. Contudo, o Estado somente poderá intervir diretamente quando houver ameaça à segurança nacional ou ao interesse coletivo. Já a atuação indireta do Estado, ela ocorre quando este exerce apenas atividade normativa e regulamentar para disciplinar o exercício da atividade econômica. E nesse sentido é importante destacar que na intervenção direta no domínio econômico, o Estado segue dois modelos de atuação: o modelo de atuação regulador e o modelo de atuação executor. O modelo regulador dispõe que o Estado, enquanto normatizador, ele deve impor normas e mecanismos com o intuito de punir e prevenir condutas abusivas que possam vir a prejudicar a harmonia social.
enquanto executor, o Estado realiza atividades estritamente econômicas ou presta serviços públicos, comprometendo-se, nesse sentido, plenamente com a atividade produtiva. Ainda nós temos que falar a respeito do artigo 174 da Constituição Federal, que afirma que o ente público ele pode se manifestar de 3 formas distintas na regulação da atividade econômica. Quais são? Pela fiscalização, pelo incentivo e mediante o planejamento. Então, a fiscalização ela ocorre por meio da verificação dos setores econômicos a fim de evitar comportamentos abusivos dos particulares, valendo-se do poder econômico e causando prejuízos a empregados, consumidores, pequenas empresas, entre outros hipossuficientes. O incentivo ele representa o estímulo que o governo deve oferecer para o desenvolvimento econômico e social do país, estabelecendo atividades a serem empregadas. A exemplo das isenções fiscais, aumento de alíquotas para importação, a abertura de créditos especiais para setores produtivos agrícolas e de outros gêneros, sempre visando auxiliar no desenvolvimento econômico e social do país. Já o planejamento, ele se apresenta por meio da estipulação de metas a serem alcançadas pelo governo no ramo da economia, com o escopo de atender a objetivos previamente determinados. Então, é importante destacar que essas são medidas de intervenção do Estado no domínio econômico, dentre outras que nós também temos, para a exploração da atividade econômica por meio do monopólio, o controle de abastecimento, bem como o tabelamento ou controle de preços. Então, a intervenção estatal por meio do monopólio, ela visa atender os princípios da ordem social e ao interesse público. Essa forma de atuação interventiva é exclusiva do Estado, porque afasta os particulares de explorarem o mesmo ramo econômico, sendo, portanto, realizada somente pelo Estado ou por seus delegados, através de uma autorização específica. As atividades sujeitas a monopólio estatal estão expressamente previstas no artigo 177 da Constituição Federal. E como exemplo, nós podemos citar o refino do petróleo nacional ou estrangeiro, a exploração de jazidas para extração de petróleo ou gás natural. Já o controle de abastecimento é a forma interventiva do Estado que objetiva a manter no mercado consumidor produtos e serviços suficientes para atender à demanda da coletividade. E por fim, nós temos que os preços eles se classificam em privados, que se originam de condições normais do próprio mercado, e públicos, que são estabelecidos unilateralmente pelo poder público, mediante a fixação de tarifa ou preço público. E a atuação do Estado no tabelamento de preços, ela se dá em relação aos preços privados, nas condições estabelecidas em lei, quando o preço formado no mercado, ante a lei de oferta e da procura, eles não atendem ao interesse público. Bem, aqui eu tentei explicar um pouquinho então sobre a intervenção estatal no domínio econômico. Espero que esteja sido bem explicado e neste vídeo seria isso. Muito obrigada pela atenção.